E se eu te dissesse que existe um motivo pelo qual você consegue sonhar maior do que a maioria das pessoas que você conhece, mas ainda assim se vê preso aos mesmos hábitos, aos mesmos dias preguiçosos, às mesmas frustrações? E se eu te prometesse que, se você ficar comigo durante as 3 partes deste vídeo, você finalmente vai descobrir uma coisa? Nenhum livro de autoajuda ou vídeo motivacional viral jamais te deu o mapa para sair desse ciclo, o motivo oculto pelo qual você está preso. Mas, o que se isso não for preguiça? O que se isso for, na verdade, uma luta interna muito mais profunda, algo que Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, já descrevia? Jung acreditava que o que chamamos de preguiça é, na verdade, uma máscara para algo mais complexo, a resistência da nossa mente a mudanças profundas. Ele chamou isso de sombra, uma parte de nós que, muitas vezes, ignoramos, mas que está comandando nossas ações sem que sequer percebamos. Então, antes de seguir em frente, faça uma reflexão rápida. Quantas vezes você se pegou fazendo planos grandiosos, imaginando o futuro, e de repente, no momento de agir, algo em sua mente diz, não, agora não? Ou você se distrai com algo irrelevante, se sente cansado ou até entra em um loop de procrastinação sem explicação lógica. Esse algo invisível é a sombra que se fortalece quanto maior for o seu desejo de mudança. Jung dizia que a sombra não é má. Ela não quer te destruir. Ela quer te proteger. Mas a proteção que ela oferece é a manutenção do status quo. A sombra quer que você permaneça confortável, seguro no lugar onde está, mesmo que isso signifique viver sem alcançar seu potencial máximo. Então, toda vez que você se arrisca, se desafia, a sombra entra em ação. Ela vai te sabotar de maneira sutil, te convencer a desistir ou adiar, e assim, evitar que você realmente mude. Você já se perguntou por que parece tão difícil sair da inércia, mesmo quando a sua ambição é grande? Pode até se sentir motivado, mas quando chega o momento de agir, o cansaço, a dúvida e as desculpas surgem do nada. Isso não é falta de vontade ou preguiça. É o seu cérebro tentando proteger você, evitando a ansiedade e os riscos que a mudança traz. A verdade é que você está em um jogo mental, onde a sua ambição e a sua sombra estão em constante batalha. Até você entender isso, vai continuar perdendo essa luta sem nem perceber. Agora, entenda uma coisa. Não adianta buscar motivação. Não adianta assistir a mais vídeos motivacionais ou esperar o momento certo para começar. Essa abordagem apenas alimenta a sombra. Cada vez que você tenta se motivar, sem entender o que realmente está te segurando, a sombra se fortalece. Como Jung dizia, você não pode vencer algo em sua mente simplesmente ignorando ou combatendo essa parte de você. Se você não encarar diretamente a sua sombra, toda a motivação do mundo vai ser combustível para o fogo da autossabotagem. Em vez de uma motivação temporária, o que você precisa é de autoconhecimento. Você precisa entender o que está acontecendo dentro de sua mente para que, quando a resistência surgir, você consiga reconhecê-la e agir contra ela. Não é um trabalho fácil, mas é o único caminho real para a transformação. Jung acreditava que até você trazer à tona o que está escondido dentro de você, as velhas crenças e medos inconscientes vão continuar controlando sua vida. E você vai chamar isso de destino. Ah, eu sou assim mesmo. Sempre desisto. Eu não sou capaz. Mas isso não é destino. Isso é apenas a sombra te controlando, sem que você perceba. E é isso que poucas pessoas têm coragem de questionar. Por quê? Se você tem tanto potencial, nunca sai do lugar. Será que é o medo do fracasso, o medo do sucesso e as mudanças que ele traz? Ou talvez o medo de ser julgado, de se expor? A sombra quer proteger você de tudo isso, mas o que ela não sabe é que ela confunde os riscos reais com os imaginários. Ela te mantém seguro na zona de conforto, mas é uma falsa segurança. E quanto mais você ouve esse medo, mais você se encolhe.
E quanto mais você se encolhe, mais forte fica a sombra. É aqui que a maioria desiste. Porque a verdade começa a ficar clara. A verdadeira resistência não é contra a mudança em si, mas contra o que a mudança vai significar para você. Isso vai mexer com suas crenças mais profundas, com sua identidade, com os padrões de comportamento que você construiu ao longo da vida. E na maioria das vezes, as pessoas não estão dispostas a enfrentar esse confronto. Elas preferem a ilusão de segurança da sombra. E isso é o que te mantém preso. Mas e se eu te dissesse que você pode mudar isso? Não estou falando de um truque rápido ou de uma mudança radical de uma vez. Eu estou falando de uma mudança de perspectiva. Jung acreditava que, se você enfrentasse sua sombra com honestidade, começaria a desconstruir esses medos e crenças limitantes. Não é sobre vencer a sombra de uma vez por todas, mas sim fazer dela uma aliada. Quando você começa a aceitar suas fraquezas, seus medos e até suas falhas, você começa a retirar o poder que ela tem sobre você. Agora, imagine o seguinte: você está no ponto em que já começou a fazer esse trabalho. Começou a identificar sua sombra e a perceber onde ela se esconde. Você dá pequenos passos todos os dias. Não se cobra perfeição, só a honestidade de continuar, mesmo que de forma imperfeita. A cada pequeno passo, a sombra perde um pouco de sua força. Quando você se permite dar esses passos, você não apenas começa a vencer sua resistência, mas começa a escrever uma nova história para si mesmo. Esse é o grande segredo. Em vez de se pressionar para mudar tudo de uma vez, se concentre em fazer uma pequena ação todos os dias. Um passo, um e-mail, uma conversa honesta com alguém. Cada pequena vitória, por menor que pareça, enfraquece a sombra. A sua confiança vai crescendo, mas não por uma sensação de euforia. Vai crescendo porque você aprendeu a lidar com a resistência. Você não está tentando forçar a mudança. Você está aceitando o processo. E isso é o que gera a verdadeira transformação. Claro, vão surgir dias difíceis. Vão ter momentos em que a sombra vai voltar com força, com medo, distrações e até autocríticas. Mas a diferença entre quem vence e quem fica preso é a maneira como você lida com isso. Não é sobre esperar pela perfeição, mas sobre voltar a cada vez que falhar. Cada vez que você retorna ao seu objetivo, ao seu pequeno passo, a sombra perde mais controle sobre você. E assim, a verdadeira mudança acontece. Por isso, comece agora. Faça a sua própria jornada de autoconhecimento. Comece com um pequeno passo, mas continue. Não pare, mesmo quando sentir que não é suficiente. Lembre-se, é a constância, a honestidade e a pequena ação diária que realmente transforma. Eu não estou te dizendo para mudar sua vida de uma vez, mas sim para dar o primeiro passo e dar o próximo. E, acima de tudo, fazer isso com coragem, aceitação e a consciência de que você tem a capacidade de enfrentar suas sombras, uma ação de cada vez. Essa jornada é longa e poucos têm coragem de ir até o fim. Mas você, que chegou até aqui, já provou que é diferente. O segredo da mudança não é encontrar uma fórmula mágica, é a consciência de quem você é, daquilo que te segura e da coragem de seguir mesmo quando tudo parece difícil.